As principais medidas do Congresso de Viena, tá? Vamos numerá-las. A primeira grande medida, a ideia da legitimidade, o princípio da legitimidade. O que é isso? Muitos vão chamar disso o princípio da restauração. Ora, vamos restaurar as monarquias que foram derrubadas por Napoleão. Daí falar do princípio da legitimidade. Vamos retornar, vamos recolocar nos tronos aqueles príncipes legítimos. Perfeito? É nesse momento que Dom João, por exemplo, eleva o Brasil ao Reino Unido para ele poder ser reconhecido como rei de Portugal. E, obviamente, por que o Brasil tem que ser Reino Unido? Para que um rei só é rei se ele está dentro do seu território nacional. Perfeito? Então ele eleva o Brasil ao Reino Unido e pode ser reconhecido como rei de Portugal. Luís XVIII é reconhecido como o grande rei da França. Então fica estabelecido que todos os países têm o direito a reconduzir as suas monarquias legítimas ao poder. Perfeito? Segunda medida, também dentro da ideia de restauração, o princípio da territorialidade. O que é isso? O mapa político europeu deveria retornar ao que era antes das invasões napoleônicas. Isso é muito interessante, e um dos países que mais se beneficiou disso, digamos, ou que não deixou de se prejudicar, foi a própria França. Porque, convenhamos, a França foi derrotada. Eles poderiam ter partilhado o território francês e não fizeram. Respeitaram a França como um grande país e respeitaram o território francês. Claro, o território antes das invasões napoleônicas. Então, nesse momento, nós temos a reorganização do mapa político europeu. Perfeito? Ótimo. Terceiro, essas duas medidas são um detalhe importante. A ideia da legitimidade e da territorialidade, essa restauração, muitos chamam do sistema Metternich. Se chama Metternich porque é exatamente o chanceler austríaco Metternich que faz esse tipo de proposta. Então pode ser que você encontre ainda em alguma prova a ideia do sistema Metternich, que é exatamente essa ideia de restauração, de restabelecimento do antigo regime e do território europeu. Perfeito? Agora a gente vai falar de um terceiro princípio, muito importante, que é o princípio da intervenção. O que é o princípio da intervenção? Será criado nesse momento, né, o czar Alexandre II vai propor a criação de um exército supranacional para fazer intervenções na Europa a fim de impedir que novos movimentos de caráter nacionalista ou liberais pudessem explodir ou se concretizar. Peraí, não entendi direito, só explico isso de novo. Muito bem, vamos lá. Lembremos que nós temos os impérios na Europa. Então, por exemplo, o Império Austríaco, ele não tem apenas austríacos ali, ele tem austríacos, ele tem húngaros, ele tem eslovacos, eles têm italianos, eles têm germânicos ali dentro. É um grande império com diferentes etnias. Um movimento nacionalista é bom ou ruim para esse império? É ruim. Porque, por exemplo, se os italianos resolvem fazer a sua unificação, formar o seu Estado, o Império Húngaro está perdendo um território. Então, é de se imaginar que esses impérios tenham interesse em formar um exército para impedir esses movimentos nacionais. E, obviamente, impedir também movimentos de caráter liberal, como o que aconteceu na França, quando o rei foi derrubado por um movimento de caráter burguês liberal. Então, isso, na verdade, é um exército a fim de tentar garantir o quê? O antigo regime europeu. Áustria, Prússia e Rússia vão se unir e formar a chamada Santa Aliança. Ué, tirar a Inglaterra não vai aderir? Não, num primeiro momento, não. Claro que não. Pensem comigo, são dois grandes opositores da Santa Aliança. O primeiro é a Igreja Católica, que é contra a união, né, de uma Áustria católica, uma Prússia luterana protestante e uma Rússia ortodoxa. Começa por aí. Mas a grande oposição para a gente é da Inglaterra. Claro, a Inglaterra se coloca contra um exército que vai interferir em revoluções de caráter liberal. Ela é a favor do movimento liberal. Então ela vai questionar a Santa Aliança. Mais tarde, ela até vai participar dos congressos da Santa Aliança, mas muito mais como uma voz de oposição do que uma voz, claro, de apoio às intervenções. Perfeito? Então, nós temos aí formado, né, reconstruído esse antigo regime europeu, mas é evidente que as ideias liberais não serão destruídas de forma tão simples. Eu costumo dizer o seguinte, nós podemos matar um homem, 1000 homens, 1 milhão de homens,
mas jamais conseguiremos matar as suas ideias. E por mais que a Santa Aliança, o Congresso de Viena, tentasse estabelecer ou restabelecer na porrada o antigo regime, as ideias liberais vão continuar a fazer as suas revoluções. E o século XIX será marcado pelas grandes revoluções liberais. E dentro desse universo, dentro dessa ideia liberal, dentro dessa grande onda liberal, nós teremos a independência da América. Os Estados Unidos foram os primeiros, ainda no século XVIII, e agora no início do século XIX. Tanto a América Espanhola como o Brasil se farão independentes.